Então, eu me chamo Maria Helena, sou mestranda pela UFP, Universidade Federal do Piauí. Eu sou do PROF 2023-2024 e já estou próxima à qualificação, não passei por ela ainda, está agendada para quinta-feira da próxima semana, mas já tenho muita coisa construída do meu trabalho e vou utilizar esse momento para compartilhar a construção que fiz até o momento com vocês, aqui nesse espaço que nos foi proporcionado, graças a esse evento nacional. Então, o título do meu trabalho é Ensino de Filosofia, Sociedade de Controle e a Criação em Deleuze. Ele foi um título que foi elaborado, mas ainda pode ser melhorado, né? Mas, na verdade, ele traz a tônica do que eu pretendo explorar, que é exatamente o ensino de filosofia dentro dessa sociedade de controle, que hoje é um conceito deleuziano que hoje a gente utiliza mais para entender o conceito, por exemplo, de Estado liberal, né? Na concepção de Deleuze, a gente utiliza a sociedade de controle, e a máxima de sua filosofia, que é exatamente a criação. O compartilhamento, Helena, não tá na tela. Saiu a tela do slide, tá uma outra coisa. Desculpa, gente, não tinha visto. Deixa eu parar aqui, vou tentar de volta, então. Aí, assim, então, esse título ele veio assim, de uma provocação em 2014, eu já professora de filosofia, a gente passou por uma mobilização de consulta pública, já para mobilizar a construção da BNCC, aí quando foi em 2017, mesmo em 2014, aconteceu o cenário político, trouxe para a gente aquele problema lá do impeachment, e em 2017 a gente se deparou com reformas que vieram de cima para baixo, né, e desfiguraram totalmente. Eu mesmo participei da consulta como professora de filosofia, e todas essas questões me inquietaram também. Então, eu já tinha uma certa, estava começando uma leitura de Deleuze, e a oportunidade do PROF, e também a implementação já dessas políticas educacionais a partir de 2017, mexeram assim muito comigo, e isso me impulsionou a fazer essa pesquisa, tá? Então, o título é esse, pode passar, Helena, para o próximo slide. Passou, deu certo? Estão vendo a tela? Deu certo. Okay. Deu certo, sim, obrigada. E aí, então, diante dessa... Tá meio pequeno. Apresentação. Mas eu vou ler aqui, tá? Diante da temática. Tá melhor agora? Sim, agora só passa para o próximo slide. Isso. Então, assim, diante desse título, né, dessa inquietação da minha pesquisa, uma questão filosófica que eu coloco diante de tantas questões, de tantas perguntas que foram incitadas, como o lugar da filosofia nesse novo projeto educacional, que tipo de filosofia, né, o que se pretende com essa nova política educacional, por que a filosofia foi subjugada, né, por que ela vem sendo descaracterizada, perdeu espaço para outros tipos de componentes novos que vêm surgindo, uma série de discussões, inclusive, aquele ideal máximo que a gente observa praticamente em todas as políticas educacionais, que é a matriz filosófica do pensamento dominante, que se segue com a elaboração dos objetivos educacionais pelo poder dominante e, principalmente, o perfil de indivíduo pretendido ao final da sua formação básica,
que a nossa maior preocupação é a formação básica, né? É o maior tabu com a presença, a discussão histórica, com a presença da filosofia, é na educação básica, ora está, ora não está, enfim. Diante de todo esse contexto problemático dessas reformas que aconteceram a partir de 2017, que a gente percebe assim, uma nítida e clara mobilização para a produção de subjetividades competitivas, de subjetividades colaborativas, de subjetividades produtivas, né, imersos num universo capitalista. Então, eu cheguei à seguinte questão, problema. Que tipo de subjetividade me tornei, para que me tornei como tal? É possível me tornar diferente do que sou? Então, o trabalho é no sentido de provocar, incitar indivíduos a fazerem esse questionamento, a se situarem dentro desse contexto, dessa bolha, perceber-se como subjetividade, produto, por exemplo, de um sistema educacional que apresenta objetivos bem definidos ao final da nossa formação. Então, se perceber dentro desse contexto, mas não se perceber como um ser acabado, né? Se perceber como algo que, a partir dali, está se descobrindo para poder, por meio de um movimento, buscar novas formas, suscitar formas diferentes para se tornarem presas mais difíceis, digamos assim, menos capturadas pelo capitalismo. E o objetivo geral, ele visa cartografar o ensino de filosofia justaposto no atual modelo educacional brasileiro, dado na esteira da sociedade de controle, para mapear linhas de fuga que escapem à captura estatal. Pode passar, Helena. Adiante do objetivo geral, os objetivos específicos, o primeiro procura localizar o ensino de filosofia dado ao longo da história da educação brasileira, via mapeamento das linhas e fluxos que se deram a partir das relações implicadas no domínio político e econômico, permitindo entender as bases que foram se consolidando no processo de construção dos modelos educacionais e aglutinando nesse processo os caminhos e descaminhos da filosofia implicada nesses modelos. Então, nesse objetivo aqui, a gente busca retomar a trajetória da educação brasileira e situar o ensino de filosofia e sua ligação é exatamente a matriz de pensamento dominante ao contexto político e econômico, para a gente poder mapear aquelas linhas, aqueles fluxos que se seguiram e que foram se consolidando, se transformando, tomando direcionamentos diferentes, até os dias atuais, para uma melhor compreensão e mapeamento do que a gente tem hoje, podemos dizer assim, como projeto de educação, em que tipo de influência e que características vieram de lá que fez com que hoje a gente tenha esse projeto que influenciou em termos políticos, econômicos, matrizes filosóficas, no atual projeto educacional. O segundo objetivo, ele já situa dentro do atual projeto de educação, que procura denunciar o propósito dado ao ensino de filosofia, legitimado nos documentos oficiais, a partir dos conceitos sociedades de controle e processos de subjetivação. Dentro desse objetivo, a gente procura fazer, dissecar o projeto de educação atual, correlacionando com os conceitos, processos de subjetivação, né? Que subjetividade se pretende produzir a partir desse projeto, né? A partir do traçado dos objetivos educacionais atuais. E também delinear o conceito de sociedade de controle, no qual esse projeto de educação está totalmente implicado. Então, procura estabelecer essa relação entre esses dois conceitos deleuzianos e o projeto educacional e o ensino de filosofia
dentro desse projeto de educação. No terceiro objetivo, procuro descrever a concepção de filosofia para Deleuze, destacando os elementos que se assumem como facilitadores da potência afirmativa do pensamento, para empreender a subjetivação da singularidade do pensamento criador. Então, já nesse terceiro objetivo, trago alguns conceitos deleuzianos. Lógico, ele não escreve especificamente sobre a educação, né, como muitos outros pensadores, mas junto a Deleuze, eu tenho ele assim como intercessor, então trago alguns conceitos, mas trago alguns comentadores, como o Silvio Galo e o Cohan, o Tomás Tadeu, para a gente poder fazer o elo entre a educação, né, e tem alguns elementos dentro da filosofia deleuziana, alguns conceitos que eles estão intimamente ligados à educação. Por exemplo, quando eu falo de processos de subjetivação, o Deleuze fala num contexto amplo de subjetividades, mas implicado, por exemplo, na instituição, na escola, como um instrumento, como um aparelho da sociedade de controle, um aparelho de captura. Então, ela tem, a escola, digamos assim, ela tem um papel fundamental na produção de subjetividades. Então, de certa forma, é um conceito assim, fundamental. A pedagogia rizomática, a própria pedagogia do conceito, né? Então, são alguns conceitos deleuzianos que a gente traz para o contexto educacional com o apoio e a ajuda de seus comentadores. Pode passar, Helena. Então, aqui a justificativa, né, do meu trabalho, para não dar aceitação à filosofia como conformadora e legitimada nos documentos oficiais de educação, e, acima de tudo, pretende contribuir com uma prática pedagógica que vai de encontro ao caráter da filosofia como problematizadora e criadora, em favor de buscar resistir aos demônios do capital, completamente imerso no ambiente escolar pela presença das diversas empresas que lá se instalaram. Vive-se em uma sociedade de controle, onde não é aceitável uma filosofia conformadora da organização dominante, que se vale do poder para controlar e explorar as massas. Pode passar. Aqui a metodologia. Em linhas gerais, com efeito, a gente pretende empreender uma pedagogia da resistência, suscitada pela filosofia da diferença e implicada no ato da experiência filosófica, de modo que essa experiência se ponha em rota de trânsito entre a questão-problema, que questiona o atributo dado à filosofia no empreendimento da produção de subjetividades cooperantes e conformadoras, e a tese, que empreende a filosofia da diferença no movimento da produção de subjetividades criadoras, para facilitar a crítica do pensamento em relação ao situar-se num contexto dado por processos de subjetivação e perceber-se como resultado desse processo, agenciado pelo esforço de uma elite dominante, mas também perceber-se como singularidade em construção, pensamento em potência, capaz de projetar-se na imanência em favor de uma construção nômade de si e menos capturada pelo contexto agenciado nas sociedades de controle. Pode passar. Então, aqui, nossos objetivos aqui sendo organizados de forma sistemática na nossa fundamentação, na produção do meu texto, a fundamentação teórica. Nesse primeiro momento, a gente faz uma problematização da filosofia, e que a gente pega desde a colônia até o império. Então, na colônia, a gente percebe que houve uma hegemonia da filosofia da cristandade, mas que nesse mesmo período também partiu da hegemonia da cristandade até a
doutrina cientificista. Nesse momento também, no início da colônia, existia, digamos assim, uma certa paz entre religião e política, não no sentido de uma irmandade, mas um certo acordo existia entre política e religião, entre o monarca e o chefe da igreja. A matriz dominante era aristotélico-tomista, né, mas logo depois a linha política começou, né, o Estado liberal começa a levantar suas bases, e a gente traz o conceito de entendimento de Locke como o ponto de partida desse alavancar do liberalismo prático, que a gente chama, segundo o conceito da Marinho, ela coloca como o espírito prático, onde esse espírito prático começou a questionar os problemas gnesiológicos, os problemas religiosos, que procuravam explicar a fundamentação das coisas a partir de Deus, da religião, e começou a surgir os problemas morais. Então, assim, começou o antropocentrismo questionando o teocentrismo. E aqui já o início da fundação das bases do Estado liberal já começa a surgir nesse momento. Aí depois, com o avançar, essa crise, né, entre o empirismo burguês e a igreja, a monarquia provocada pelo surgimento do liberalismo acontece. Depois acontece a disputa pragmatista entre pragmatistas e ecletismo, ou seja, uma linha mais pragmática voltada para o pensamento liberal e o eclético mais voltado para a moral de Deus. E, de certa forma, a linha política vem se sobressaindo, e essa crise que distanciou o empirismo burguês da igreja e da monarquia depois veio como na forma do domínio do liberalismo, onde o conhecimento positivo da natureza veio a fechar a filosofia no cientificismo. E todos esses eventos eu estou colocando aqui, mas assim, estou só procurando ligar uma coisa à outra, né? Mas foram assim, diversos acontecimentos e alguns pontos que eu venho destacando no trabalho para a gente tentar localizar as linhas e o que provocou rupturas, né? O que seguiu adiante. Então, assim, no período da colônia, podemos dizer que a definição da rota, né, da rota é o que garante a presença da filosofia na educação das elites. A rota aqui que a gente fala é exatamente a pretensão, o pensamento, a matriz do pensamento dominante. Nós tínhamos aqui um sinal verde para a presença da filosofia na escola de elites, né? Era o ensino e a doutrinação filosófica. A intenção aqui era o quê? Produção de subjetividades obedientes à moral de Deus e do monarca. Nós estamos aqui no período que veio da colônia até o Império, porque lá o cientificismo ele já vai acontecer lá no período do Império, que foi um período, digamos assim, que a gente pega a linha da história, que foi muito curto, mas que ele foi assim marcado exatamente pela presença do cientificismo. Pode passar para o próximo. Aí, então, a gente adentra a República, que é exatamente nesse período onde se forma a concepção de Estado como regulador da educação das pessoas. Então, nesse momento aqui, a filosofia ela passa a ser suspeita, e, assim, a rota, nesse caso aqui, a definição da rota, é o que vai regular a presença ou não da filosofia. Então, né, a partir daqui ela vai ganhar mais espaço ou menos espaço, dependendo do pensamento, da matriz de pensamento dominante. E um destaque que eu faço aqui nesse período da República é o peso da educação da obra Emílio de Rousseau, no conceito de educação moderna, onde Rousseau fala que a educação moderna, por exemplo, ela é pautada no que Rousseau diz que a vida de Emílio se confunde com a educação de Emílio.
Então, assim, todos é uma obra de filosofia, né? Aqueles conceitos implicados ali naquela obra serviram profundamente, inspiraram profundamente a educação moderna. Tem um livro chamado Pedagogia e Governamentalidade, de Nogueira Ramírez, ele traz sobre esse ponto, é muito interessante essa relação que ele faz entre a obra de Emílio e a influência dele na educação moderna. Então, aqui na República, a educação passa a ser conduzida pelo ideal liberalista, tendo o Estado como regulador. É exatamente nesse período onde a gente começa a ver surgir a diversidade de movimentos intelectuais, vários debates, e o império liberalismo se fortalece cada vez mais, e é à frente desses debates educacionais que ele cresce, né, e à luz do modelo político-econômico. Então, esse modelo também ele conhece a sua crise, e essa crise é exatamente atribuída à questão da ciência naturalista, pensada pelos seus precursores, como Adam Smith, e o problema do intervencionismo. Então, já existe uma elite sentada para conversar, para reinventar esse liberalismo. Se ele conheceu a crise, então ele é um território, ele precisa se reterritorializar, como diz Deleuze. Então, a ideia é sair do conceito de naturalismo e discutir a questão político-jurídica como coordenação de pessoas na modernidade. Aí a gente já começa a discutir sobre a questão de legitimidade. Então, essa discussão de caráter jurídico como critério legítimo de regulação, disciplina e controle da sociedade liberal é uma questão interessante que tem no livro do Christian Laval e o Dardot, de 2016, eles trazem essa trajetória sobre essa discussão da reinvenção do liberalismo, mais tarde chamada de neoliberalismo. E nessa discussão, eles colocam a discussão do caráter jurídico como critério legítimo de regulação, disciplina e controle na sociedade. Então, legitimar o interesse geral, atenuar os participantes, levar todos a respeitar regras comuns, impedir o espaço de minorias ativas que, de alguma forma, possam se tornar elites selecionadas. Eles trazem, é muito interessante, eles trazem essa questão da discussão a respeito do novo liberalismo e o encaminhamento que essa discussão é feita lá para o campo educacional. Então, assim, a educação ela tem o seu papel fundamental na produção de subjetividades a partir desse momento, quando o Estado começa a regular a educação das massas. E é o desfecho que, na República, que surge a ideia de Estado educador, fechada no positivismo prático, e na ideia de liberdade, antes presa à igreja e ao absolutismo. Então, no âmbito da educação moderna, a pretensão será disciplinar massas e produzir subjetividades doutrinadas para o saber prático e a formação profissional. Pode passar, Helena. Passa para o outro, por favor. Pronto, aí aqui a gente chega no militarismo, né, pegando essa linha histórica para se situar. No militarismo foi exatamente quando aconteceu o golpe, né, de 64, a tomada de poder, exatamente com o objetivo de quê? De instaurar, como diz Dardot e Laval, em nome da nova razão do mundo, vale a pena fazer o golpe, né? Então, dentro desse quadro político-econômico, o golpe aconteceu, e todas as discussões elas aconteceram lá no colóquio de Lippmann, e depois o ordoliberalismo alemão, onde esses agenciamentos, toda essa discussão de legitimidade aconteceram. E é importante a questão do órgão que foi criado exatamente para garantir a segurança nacional, para evitar que, por exemplo, esse era um argumento utilizado, que a esquerda, né, viesse a ganhar espaço, que o marxismo viesse a crescer.
no Brasil. Então, era em nome do progresso e da técnica, e tudo isso com o apoio técnico norte-americano. Então, a educação ela passou a ganhar uma lógica adaptativa, né, nas discussões que discutiram, que levaram à nova organização do neoliberalismo, tinha essa pretensão de transformar sujeitos antiquados em sujeitos adaptativos, em sujeitos colaborativos, em sujeitos assim que tivessem habilidades bem fáceis de se adaptar, digamos assim, às mudanças constantes que estavam acontecendo dentro do modelo econômico. E, é claro, uma educação liberal tradicional e a crítica, né? Todo esse modelo de educação se organizou para poder funcionar dessa forma. E aí, a legitimação dessa matriz educacional tecnicista, lógico, a filosofia foi banida dos currículos, ela não ia ter sentido, né, para continuar. E só que esse movimento conheceu a crise, né, devido ao aumento da miséria, as elites começaram a contestar, e aí, então, o militarismo começou a entrar em crise, e então a se efetivar uma nova ideia de ver uma forma de continuar com o projeto neoliberal. A intenção aqui era a produção de subjetividades produtivas e cooperantes acríticas. Aí, do militarismo, a gente passa para a redemocratização, pode pular para o próximo slide, que aqui, diferente do militarismo, foi só a forma, né, porque aqui foi de uma forma legítima, discutida, é claro, veio por meio da Constituição, em 88, depois a LDB, depois os documentos oficiais. Não foi à força como no militarismo, mas a questão era a mesma, a prevalência do neoliberalismo como premissa lá na formação dos indivíduos. Interessante é que a filosofia ela passa a ganhar destaque nesse período. A razão das reformas educacionais, por exemplo, nos anos 90, um dos objetivos era exatamente agregar ideais do humanismo e da diversidade. E a gente vê lá no documento que trata da filosofia, né, a Organização Curricular para o Ensino Médio de Filosofia, que é um documento de 2006, ela trazia uma orientação da obrigatoriedade da filosofia como um espaço próprio. E foi exatamente esse documento que reforçou toda essa ideia, e que, quando foi em 2008, a filosofia se tornou obrigatória. E o PDE, também, que foi outro documento, né, um projeto, um plano, melhor dizendo, de desenvolvimento da educação, ele já trouxe essa proposta da importância da filosofia para poder combinar a formação humana com a formação profissionalizante. Aí onde vai entrar a questão do peso da formação cidadã e a filosofia imbricada aí nessa responsabilidade de contribuir com essa formação cidadã. O outro slide. E então o perfil de cidadão pretendido era o quê? Tratar de direitos e deveres, preconiza o respeito ao bem comum e à ordem democrática, né? Isso está lá no artigo 27 da LDB, né? Todo conteúdo, todo o currículo da educação básica devia ser direcionado nesse sentido. Então, o resultado do agenciamento concerne a filosofia imbuir-se das questões da cidadania na sociedade de controle. E a cidadania ela é dada num contexto político-econômico, né, segundo Toné. E qual a filosofia, né? O próprio documento, a organização curricular colocava que era uma filosofia voltada para a argumentação, da crítica, para emitir a opinião. Mais tarde eu trato de uma crítica com relação a esse ponto, exatamente porque o Deleuze considera que a opinião é muito pouco para a filosofia, e que a reflexão é só um passo, né? A filosofia ela tem como objeto final criar.
Pode passar para o próximo slide. E a gente chega no atual projeto de educação, intitulado Denúncia, a filosofia como responsável com o empreendimento do indivíduo governo de si. Gente, o que é que eu tenho de tempo aí? Pelo amor de Deus, me atualizem. Tá tudo bem, tá bem tranquilo de tempo. Eu posso concluir aqui, tá pertinho. Assim, fica à vontade, tá tudo bem, onde Então, você preferir mesmo. ótimo, então vamos lá. Então, nesse capítulo aqui, né, a gente traz uma denúncia do atual projeto educacional, e essa denúncia é onde exatamente eu procuro trazer o modelo da sociedade de controle, como é que ela funciona, né, por modulações em vez de fixações, diferença em vez de universalidade, comunicação instantânea em vez de confinamento, né, o que difere das sociedades disciplinares, como descrevia Foucault, e quem exerce o controle é o marketing, né, ou seja, a comunicação, a instalação da empresa dentro das escolas. Isso a gente pode constatar, assim, que quantas empresas hoje não estão dentro da escola lá ensinando seu método empresarial, né? Qual o objetivo, né? Qual a intenção da instalação da empresa, desse modelo empresarial dentro da escola? Então, permite-se o máximo de liberdade nesse tipo de sociedade, mas desde que prescrita na bolha capitalista. Então, uma liberdade que é pré-definida, é uma escolha que te dão, escolha entre isso ou aquilo, não é uma escolha livre. Então, aqui nós temos, nessa sociedade, o sequestro do desejo, o aprisionamento do devir, que é um conceito deleuziano, o devir é o fora, para reduzi-lo à simples reprodução, né? E aqui eu procuro explicar exatamente como é que acontece esse sequestro, como é que acontece esse aprisionamento do devir, que é algo do tipo, a sociedade de controle, a sociedade da comunicação, ela vende imagem, ela vende desejo, ela vende aquilo que você quer consumir, ela vende a imagem, por exemplo, de uma mulher empreendedora, mulher especialmente negra empreendedora, e é por esse desejo que Deleuze explica que o capitalismo aprisiona o devir, né? Ou seja, não há, você fica preso ao capitalismo. A camisa do Che Guevara que é vendida, ou seja, para o capital vale, apesar do capitalismo ser conservador, o Che Guevara ser um esquerdista, mas a imagem do Che Guevara no produto da camisa é importante para o capital. Então, essa captura do desejo ocorre nesse sentido. E a gente procura trabalhar também o conceito de subjetividade, questionando a questão da essência e da construção. O ser humano, por exemplo, ele é construção ou é um ser essencialista? E aí Deleuze vai começar a questionar essa noção de essência, ela começa a entrar em crise exatamente com a psicanálise de Freud, mas que depois Deleuze e Guattari começam a criticar essa noção psicanalítica e trazem outra visão de construção. Procuramos trabalhar também o caráter do desejo, as máquinas desejantes e os esquises, que para Deleuze esses esquises nada mais é do que a diferença, do que uma versão diferente uma versão diferente do que Freud chamou de inconsciente, que é a multiplicidade para Deleuze, é aquele que fica aprisionado, sufocado. Então, os processos de subjetivação nada mais são do que sujeitos como construção dada nas relações sociais. Ou a crítica tecida é exatamente essa, a produção de subjetivação em massa. Os sujeitos são construídos para se adaptarem às sociedades
capitalistas que mudam constantemente. E esse papel, essa função social da escola é questionada por Deleuze e Guattari, porque eles criticam essa produção de subjetividades em massa para tal fim. Uma forma, por exemplo, de escapar ao controle seria empreender processos de subjetivação diferentes daqueles em massa, mas que levem em conta a aprendizagem singular, aprendizagem de forma involuntária, que essa noção de aprendizagem a gente vai ver mais na frente. Pode passar. Então, o atual projeto de educação, ele tem todo um contexto que forjou a ideia de homem empreendedor inovador, e esse contexto ele foi também discutido, empreendido por uma elite dominante, exatamente uma elite que fez uma crítica ao intervencionismo estatal e defende a questão do empreendedorismo do sujeito potencialmente econômico. Com a crise do liberalismo, depois veio o neoliberalismo, e agora, depois que a gente vivenciou no Brasil, digamos assim, um avanço na educação, nós tivemos aí um período de 10 anos em que a filosofia esteve como obrigatória nos currículos, analisando alguns pontos, a gente entende que nós tivemos um avanço na educação no sentido de que a filosofia começou a construir-se. Só que isso passou a ser visto, né, com um olhar meio atravessado pelas elites, né, que vieram com o golpe de 2014, forjar um novo modelo de educação, e agora de um modelo de educação com a pretensa de uma formação mais radical ainda, que era exatamente produzir subjetividades para o homem governo de si, ou seja, o empreendedorismo. Além do ABNCC, a ideia da ABNCC ela trabalha muito nesse sentido, de reforçar a ideia do empreendedorismo. E as empresas lá dentro da escola, elas estão reforçando muito essa ideia do homem empresas de si, a lógica empresarial dentro da escola. Então, nós estamos assim cercados, né, por toda uma estrutura organizada que tomou a educação e que assim a gente vai precisar criar formas de resistência para falar, para gritar, né, não deixar que isso realmente aconteça. E uma das formas que eu pretendo suscitar nesse trabalho é exatamente uma pedagogia da resistência e crítica à BNCC nesse sentido, porque ela traz uma educação empresarial para adaptar indivíduos ao novo modelo, munido de valores como competição e rivalidade, a ética no campo utilitarista. Então, a BNCC e a Lei 13.415, que ela reformula o ensino médio, elas trazem toda essa força, toda essa organização de empreender uma educação nesse sentido. Então, o perfil de cidadão pretendido nesse novo projeto é um sujeito produtivo, competitivo, criativo, empreendedor e inovador. E o espaço da filosofia? O espaço que ela ganha aqui é exatamente um status de estudos e práticas, que é uma coisa nova para a gente, antes não se tinha, e também como componente da área de ciências humanas. Fora que alguns estados também puderam permitir que ela continuasse como obrigatória, né? Mas nem todos os estados fizeram essa escolha, então isso ficou muito solto. E as finalidades da filosofia, essas finalidades elas estão lá na BNCC e nas diretrizes de 2018 também, as novas diretrizes para o ensino médio, exatamente contribuir com a formação cidadã, como já acontecia antes, e com o projeto de vida profissional do estudante. É interessante quando a gente lê a BNCC, a gente vê sempre falar em projeto de vida,
e aí escolher uma profissão, mas isso não fica claro que pode ser um projeto de vida só profissional. Você poderia tangenciar para outro projeto de vida, como, por exemplo, uma formação intelectual. Mas lá na diretriz, número 3 de 2018, artigo 27, se eu não me engano, é o inciso 23, ele deixa bem claro que esse projeto de vida, ele é alinhado, deixa eu ver se eu acho ele aqui, achei, ó, projeto de vida e carreira do estudante como estratégia pedagógica, cujo objetivo é promover autoconhecimento do estudante e sua dimensão cidadã, de modo a orientar o planejamento e a carreira profissional almejada pelo estudante. Então, a diretriz, ela deixa bem claro que o papel desse projeto de vida culmina com a escolha profissional do estudante. E a filosofia, lá na competência 6, que tem na BNCC, ela também deixa bem claro, nessa competência 6, que a filosofia deverá contribuir com a ajuda, a reflexão e a escolha profissional do estudante. Então, aqui a gente não tem só, a gente tem aqui um documento que nos diz que a filosofia está imbuída da tarefa de contribuir com a formação profissional do estudante. Para mim, isso é estarrecedor. Onde fica a formação intelectual? Em favor de uma lógica da criação e não da adaptação. Esse é o empreendimento que a gente pretende alavancar. Então, passando para o outro slide, é empreender uma filosofia da criação. Então, esse empreendimento é que no texto a gente procura primeiro situar a filosofia, problematizar o ensino. Ele deve acontecer como um ensino de filosofia ou filosofar. Aí a gente traz o Alejandro Serletti, que ele trata desse ponto, e num sentido de que a gente possa criticar essa filosofia representacional e que a gente deva se dar no sentido da antirrepresentação, como, por exemplo, promover a coerência entre o que se diz e o que se faz. Por exemplo, não fazer o que os filósofos, ou dizer o que os filósofos disseram, mas fazer como eles fizeram, ou seja, filosofar. Nós trazemos também o Corra, que diz que a filosofia como ato filosófico é um movimento, um gesto e possibilidade de pensar. No sentido deleuziano, a filosofia é um movimento, né? Ela não deve se dar no sentido de uma fixação. E o problema da filosofia dentro de um campo disciplinar como um discurso de autoridade é problematizado por Silvio Galo, exatamente também reforçando isso que o Corran diz. A filosofia, um campo disciplinar, pode se tornar, o discurso de autoridade pode tornar a filosofia algo presa, estagnada, então é necessário um movimento. E aí a gente traz o Deleuze explorando uma linha em que ele vai se opor àquelas filosofias que aprisionam o Devir, né? Ele traz uma crítica a Platão e a Kant, exatamente porque eles tentam bloquear o devir, eles tentam bloquear o movimento para que prevaleça um pensamento moral dominante, e ele vem defender uma linha de filosofia bem alinhada com Nietzsche, no sentido de afirmação do pensamento, a potência afirmativa do pensamento. Essa discussão eu trago dentro de uma perspectiva nihilista na obra Nietzsche e a filosofia. Ou seja, no sentido de explorar uma linha que se dê numa filosofia do movimento, uma filosofia na dinâmica das sociedades de controle, uma filosofia que ela afirme o pensamento e que ela se dê exatamente na linha de explorar as artimanhas do capitalismo para se tornar uma subjetividade menos capturada pelo capitalismo. O outro slide
Empreender uma filosofia da criação significa promover uma experiência filosófica de encontro à filosofia da diferença, como suscitar acontecimentos que escapem ao controle. Aí a gente pega aqui o Deleuze como intercessor, né, como eu já vim falando dele, do pensamento dele, a importância da singularidade em oposição à universalidade, uma aprendizagem mais voltada para singularidade, que considere a questão do sentido, né, da interpretação e não da significação. O Daniel Lins considera o significante, significado e significação o tripé da representação, e por onde fica mais fácil se exercer um controle. Então, uma forma de escapar um pouco desse controle é se submeter a uma aprendizagem menos capturada, ou seja, mais involuntária, que se dê exatamente uma noção de aprendizagem que se dê no sentido de se deixar fazer e ser afetado pelo movimento. É como se fosse assim: deixa eu fazer para ser afetado pelo movimento da ação entre signo e resposta, de forma involuntária, como enfrentamento de problemas. Aqui empreende-se que o ensino de filosofia ele deve se ocupar com as condições que permitam a formulação de problemas e a produção singular a partir de múltiplos referenciais, sem vislumbrar resultado. A questão aqui de não se prender ao método, Silvio Galo vem reforçando também. Trago a questão da pedagogia rizomática em Deleuze, no sentido de que é uma pedagogia que se dá por conexões, né, não necessariamente um método, e que seja dada pela experimentação como ato e a história da filosofia como terreno fértil da filosofia para retratar e facilitar a atualização e criação de conceitos. É o corpo sem órgãos, no sentido de se desprender da questão da conexão, né, binária da máquina desejante, e a prudência, é claro, no agir, né, e a construção do mapa no sentido de considerar a incerteza da aprendizagem, porque o próprio Silvio Galo coloca também que não há controle sobre a aprendizagem, não se sabe quando vai se aprender, não há como mensurar quem aprendeu e quem não aprendeu. Próximo slide. É o estatuto que Deleuze utiliza, é o da pedagogia do conceito. Ele estabelece 3 idades do conceito, ele nega as outras 2 idades, que é e utiliza o da pedagogia do conceito, que é exatamente o plano de imanência, o conceito e o personagem conceitual. Mas qual o conceito? A considerar a dinâmica das sociedades de controle. Deleuze vai dizer que o conceito é aquele que vem do acontecimento, ou seja, aquele que é móvel, flexível, experimenta, não é aquele conceito vindo da contemplação como um achado. Ele traz até uma crítica a Platão nesse sentido. Então, é uma pedagogia do conceito, não um conceito da pedagogia. E, como eu disse, ele renega a questão do conceito como Marte e do conceito enquanto enciclopédia. Então, a minha intervenção ela vai se dar no sentido de uma oficina de filosofia, de desavenças filosóficas. Ele está bem esboçado por alto, não está detalhado ainda, porque após a minha qualificação que eu vou desenhar essa intervenção passo a passo, mas essa oficina é exatamente para incitar a construção de subjetividades menos capturadas, promover experimentação, ou seja, o filosofar como ação a partir de problemas, e a história da filosofia como condicionante, né, trazer os clássicos, trazer os conceitos filosóficos, a pedagogia rizomática como rota para construir o mapa e a pedagogia do conceito como fator de momento que permanece singular para escapar à pretensão massificada. Então, o norte é exatamente tomar o descaminho rumo ao ensaio da escrita filosófica.
E, claro, como estratégia, utilizar a leitura de textos filosóficos, que seja trechos ou capítulos, enfim. E o descaminho é exatamente a experimentação, que é seguir a rota da incerteza para saber o mapa e se chegar até o conceito. O que se pretende é exatamente um ensaio, ensaiar uma experiência filosófica e também uma produção filosófica. Então, fico por aqui, já estou até meio de tanto falar, com minha garganta seca. Muito obrigada pela atenção. Oi, Maria Helena, obrigado pela fala. Não sei se alguém quer comentar, ou se eu começo aqui. Maria Helena, eu fiquei pensando aqui o que eu poderia falar, assim, eu acho assim, que você vai passar pela qualificação, né? Então, eu fiquei imaginando, assim, mais ou menos o que eu falaria se eu tivesse na situação de qualificação, que eu acho que você trouxe muitos elementos, enfim, muita informação, elementos, conceitos, articulações, né? E me pareceu, assim, que talvez uma coisa que poderia ser dita é que valeria a pena, talvez, você se concentrar numa parte das coisas que você disse, eu acho, para o seu trabalho, que já vai ser suficiente para o trabalho ser desenvolvido e talvez vai te permitir pensar mais, elaborar mais algumas partes. Então, eu tenderia a dizer assim, que me parece que seu investimento maior é nessa, um pouco pensar um ensino de filosofia a partir do Deleuze, tendo como referência tanto a ideia do diagnóstico das sociedades de controle e, por outro lado, uma questão de pensar uma pedagogia do conceito como uma forma de resistência a essa situação que a gente vive e que se manifesta no Brasil, né, especificamente, através dos documentos que você mostrou, assim. Eu acho que se você desenvolver bem essa parte, isso já vai ter material suficiente para você fazer um trabalho, eu acho, e pensar uma intervenção, como está a sua intervenção no final, né, que eu acho que tem um título bem sugestivo, a ideia de desavenças filosóficas, né? Então, acho que ele merece ser elaborado, assim. Mas eu estou falando isso porque me parece que tem muita coisa que você disse que eu acho que você tinha que, de alguma maneira, limpar, assim, para você conseguir construir uma visão um pouco mais coesa, ou não sei se coesa exatamente, mas mais concentrada, assim, do seu ponto, assim. Por exemplo, aquela parte que você falou do histórico da educação no Brasil, eu acho que ali, me pareceu que ali entraram muitos elementos outros que podem confundir um pouco essa análise da situação mais atual nessa perspectiva que você estava propondo, né? Então, porque a educação no Brasil, desde o início da colonização, pensar o que aquilo significa, se tem relação com a emergência de uma sociedade educativa, como está na referência que você citou, eu acho, né? Aquele da pedagogia e governamentalidade. Ali tem uma coisa muito grande que poderia dar um outro trabalho, entende? Isso que eu estou querendo dizer, assim, o que você sugeriu ali, né? Então, por exemplo, você poderia pensar em termos deleuzianos e Foucaultianos um pouco, só para tentar explicar o que eu estou pensando. A colonização, né, que se fez no Brasil e que trouxe uma forma educativa para cá, essa forma educativa, a princípio, ela era totalmente, ou enfim, totalmente subordinada ou vinculada com a colonização propriamente, né? Então, o sentido de educação que houve aqui na colônia foi em grande parte de evangelização dos povos, né, que não eram ocidentais, europeus, né? Mas essa evangelização, a conversão, a busca da conversão desses povos para o cristianismo, para o catolicismo, né, ela veio junto com os aspectos mais duros da colonização, de escravização, submissão ao trabalho, né, forçado,
né, e a própria guerra, e né, a guerra com os vários povos indígenas, e toda a escravização de todos os povos africanos que foram trazidos para cá. Então, tudo isso entraria ali para dar o sentido da formação colonial, digamos assim, que eu acho que, enfim, na forma como está no seu trabalho, me pareceu que está misturando algumas perspectivas e cria um certo descompasso assim, com a parte posterior, que seria aquela análise do contemporâneo. Assim. Por exemplo, quando você fala lá desde a colônia, me parece que mistura ali elementos de uma visão marxista com alguns elementos da visão Foucaultiana sobre a sociedade disciplinar, sobre o poder soberano, o poder disciplinar e depois a sociedade de controle, né? E mistura com essa visão mais comum que a gente tem, de certa forma, da dominação, do marxismo, da exploração das classes, do privilégio das classes dominantes, da diferença, da desigualdade, do dualismo educacional instalado ali desde o início, né? Passa por todo o período do Império, depois da República, e analisa os diferentes pontos ali. E parece que tudo isso seria... pareceu assim, que está muita coisa ali que teria que ser trabalhado à parte, no meu entender. Você pode fazer, talvez, um contexto para essa análise contemporânea que se remeta a isso, talvez, de uma forma um pouco mais abreviada e pensar melhor em como elaborar aquilo, porque é isso, a colonização no Brasil, nas Américas, se deu junto, ao mesmo tempo que você tinha uma sociedade do soberano, da soberania na Europa, né? As sociedades colonizadoras eram a sociedade do poder soberano, mas que exerciam a colonização que tinha todo esse caráter de escravização, dessa busca da conversão dos gentios, né, dos povos indígenas e tal, da guerra, da violência, e tudo isso está misturado ali. Então, que me parece que apareceu um pouco na sua caracterização, mas de forma não muito clara, assim, no meu entender. E depois a coisa o sentido da formação ali no período imperial, que você fala ali, que chega até o positivismo, né, que é no final do século XIX, quando, de certa forma, uma outra pedagogia colonizadora, né, se reinstaura, assim, mas já nessa forma, né, de um outro momento, que aí tem tudo a ver com a ideia da sociedade disciplinar, do poder disciplinar, né, então está coerente com isso, mas num país que no Brasil até o final do século XIX ainda era escravocrata e que depois se torna, né, tem a abolição, e o pós-abolição, na verdade, não é uma civilização, digamos assim, né, é um processo que mantém a estrutura de violência e de desigualdade entre as classes de maneira muito forte, né, e que no Brasil o positivismo ele vem misturado com a criação do racismo, da elaboração do racismo, das doutrinas racistas e eugenistas, que depois afetaram até o pensamento educacional, por exemplo, da escola nova, ali, de certa forma, né, que ainda estava nos anos 30, ainda chega marcada por uma mistura de eugenismo com um pensamento modernizador científico. Então, tem várias contradições ali, várias tensões nessa história, que eu acho que, se você for tratar isso, seria um outro trabalho, entende? Seria um trabalho suficiente para até uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, dependendo do nível ali de aprofundamento que você for fazer. Então, me parece que, escutando assim o que você falou, eu sugeriria que você tentar dar privilégio a esse foco, dar foco a essa parte que parece ser o seu maior investimento, que seria, então, a ideia é analisar o contemporâneo, a perspectiva da sociedade de controle, e como que isso nos faz pensar a educação e aprofundar o pensamento deleuziano, porque aí, uma coisa que aparece também na sua apresentação é que tem um risco, eu acho, de você trair um pouco o Deleuze. Quando você fala em empreender uma filosofia da criação, né, ou quando você falou outra coisa, que agora eu não me lembro, mas você corre o risco de fazer do pensamento do Deleuze um pensamento da identidade quando ele está fazendo um pensamento da diferença.
Então, é como, vou empreender a filosofia da criação. Ele fala, é contra, não é o conceito de uma pedagogia, a pedagogia do conceito. Mas eu acho que alguns termos que você coloca caem no risco de você entrar no conceito da pedagogia, entende? De você recair no pensamento da identidade ali. Então, teria que tomar cuidado com isso, eu acho, porque quando você fala suscitar acontecimentos que escapem ao controle, ou quando você fala a singularidade, não lembro agora a expressão, mas é a construção da singularidade, ou algo assim, ou quando você fala do nômade, um nômade de si, formas mais nômades de si, você tem algumas expressões ali no meio que me fizeram levantar essa dúvida, ou perceber esse risco de você estar fazendo o que ele está tentando desfazer, digamos assim. Entende? Então, eu sugeriria ter cuidado com isso, porque é isso, suscitar acontecimentos, mas o acontecimento nos acontece, digamos assim, né? Nos passa. Então, quando os estoicos falam afirmar o acontecimento, afirmar o amor fati do Nietzsche, né? É afirmar o destino, Então, é ser capaz de afirmar, às vezes, aquilo que até nos nega, em certos sentidos, assim, né? Então, a gente já não tem um controle sobre o acontecimento. Então, você suscitar um acontecimento para escapar ao controle é como se você quisesse, de algum modo, controlar o próprio acontecimento. Entende? É como se você estivesse invertendo a deriva, né, a diferença do pensamento e transformando em identidade, assim. Não sei se eu me explico muito bem, mas eu sugeriria, né, eu acho que esses pontos que eu percebi, assim, como que eu consigo falar para você para tentar te ajudar a pensar, né? Então, esse cuidado para o modo como você elabora a sua própria experiência e a proposta de um ensino de filosofia a partir do Deleuze, a gente sempre tem esse ritmo de transformar numa metodologia, numa pedagogia, né, mais universalizante, que acaba sendo uma coisa contrária ao pensamento dele, né? Então, acho que esse risco teria que ter atenção para isso, E eu sugeriria focar, porque, por exemplo, quando você fala ali dos anos 70, do neoliberalismo, e falou do Laval e do Dardot, já naquela época, eu acho que isso é bastante problemático, porque aquela análise do neoliberalismo que ele fala, e dessa sociedade, dessa nova razão de si, do espírito empreendedor, é muito marcada a partir dos anos 90, assim, né? Antes, você pode falar mais, talvez, ainda de um processo disciplinar, de um poder disciplinar, que a ditadura, claro, a ditadura foi extremamente violenta e usurpadora, assim, digamos, dos direitos, das condições de vida da população brasileira, mas ela promoveu a construção de um Estado em que o Estado era um grande empreendedor, né, era um modelo desenvolvimentista estatal, em grande parte, em conluio aí com as empresas privadas e tal, e que hoje em dia a gente vive um processo já de uma negação muito maior do papel do Estado no desenvolvimento, na economia, na educação, né? Então, a gente tem diferenças aí que seria preciso perceber também, entende? Então, essa parte histórica me pareceu que deveria ser mais pensada e talvez até para efeito prático do seu trabalho, isso poderia até ser reduzido a uma contextualização um pouco menor e deixar essa análise mais detalhada para você elaborar mais para outro momento, talvez. E você poderia focar nessa parte tentar aprofundar Deleuze, a sociedade de controle, o que é aprendizagem, segundo a filosofia da diferença. Aí o Silvio Galo tem muitos textos que ele fala disso, né? Tem textos que ele analisa a cidadania na sociedade de controle, então como a própria cidadania, a ideia de cidadania, às vezes está marcada e condicionada por toda essa estruturação do pensamento do neoliberal. Então, quando a gente usa cidadania, a gente corre o risco de, na verdade, estar fazendo o jogo da dominação, assim, né? E não um jogo da criação. Enfim,
eu acho que seriam esses pontos que eu sugeriria, que me pareceu que eu poderia comentar. Espero, não sei se te ajuda, você, claro, você que vai elaborar e avaliar isso tudo, e também se alguém quiser comentar ainda, mas eu acho que é isso que eu posso falar. Não, ajuda muito, muito obrigada, viu? Eu já havia, assim, tentado fazer uma conexão mais interessante entre esse aspecto histórico, no meu texto, e eu confesso que eu já tinha reduzido bastante, eu reduzi bem umas 15 páginas, mas, assim, eu senti, assim, a necessidade de uma conexão maior, e agora, com a sua fala, eu acho realmente que ficaria mais interessante, né? Eu acho que você falou assim o que eu estava sentindo, o que eu estava tentando fazer, uma conexão melhor e que parece que não ficou bem legal, né? Que muita coisa, né? E daria até para fazer outro trabalho. Mas essa parte aí eu confesso que eu já vinha sentindo, mas assim, um toque que você me deu aí que foi muito interessante, riquíssimo, que eu lhe agradeço muito. Foi exatamente, o Deleuze, ele é um pensador muito delicado, foi exatamente esse ponto que você colocou para mim ter cuidado com as palavras, para não trair o próprio Deleuze. E aí, quando eu falo, por exemplo, empreendimento, né, e aí eu fiquei pensando, né, eu trago no meu texto uma própria fala do Silvio Galo, trazendo uma crítica à construção da filosofia da identidade aqui no Brasil, né, quando ela se tornou um discurso de autoridade, né, que foi exatamente baseado no marxismo, enfim. E realmente esse termo, ele leva muito a pensar que a gente está querendo estabelecer uma filosofia da identidade, que não é o que Deleuze quer, né? Quanto ao termo suscitar, né, acontecimento, esse é um termo que eu trago da própria leitura, eu não lembro, acho que é no Conversações que o Deleuze ele fala sobre isso aí, suscitar acontecimentos. Então, eu já trago essa palavra já da boca dele mesmo, ou seja, lá do livro dele. Mas realmente alguns termos que você colocou, como empreendimento, a questão da construção de um perfil nômade de si, né? Então, acho que eu vou precisar pensar, voltar melhor a minha leitura e ver alguns termos para realmente não cair nesse erro de trair o Deleuze, né? Esse ponto, realmente, a gente se pega e é preciso vir um olhar crítico para falar para a gente. Eu realmente não tinha observado, e sim, foi muito riquíssima essa contribuição sua nesse sentido. Não, tá, espero que ajude. Mas é isso, é porque o Deleuze, de fato, não é um pensador fácil, né? E ele reverte toda a filosofia anterior, de certa forma. Então, a gente, às vezes, cai umas armadilhas, assim, né? Que a gente mistura coisas que, na verdade, não estão se negando de alguma forma, né? Mas é isso, eu acho que você, como você tem muitos elementos, me parece que a sua leitura do Deleuze já está bem vasta, assim, então você poderia tentar, de alguma maneira, depurar, eu acho, esse pensamento e dar mais força a ele, e dar mais precisão, assim, para encontrar o seu caminho, assim.